Aleluias, amados. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bem empolgadinho nessa manhã, bem? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21. Vamos diferenciar um pouquinho, né? Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Aleluias. Amém, amados? Verso 21 diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pecar contra mim? Quantas vezes devo perdoar alguém que pecar contra mim? É uma pergunta pertinente, né? E uma pergunta de alguém que quer fazer contas, né? Então Pedro faz essa pergunta para Jesus. E Jesus, e antes de Jesus responder, ele mesmo fala assim: 7 vezes? Muitos rabinos da época, eles se baseavam em Amós capítulo 1, verso 3, se eu não me engano, onde Deus faz um castigo a Damasco, aonde que ele fala que 3 transgressões eu perdoei, a 4ª não. Então muitos rabinos da época, havia uma corrente forte que acreditava que Deus só perdoa 3 vezes. Então se Deus perdoa só 3 vezes, então lógico que a gente também vamos perdoar 3 vezes. Então esse é o contexto dessa pergunta. Então muitos acreditavam que... Muitos rabinos da época acreditavam nisso. Imagina se Deus só perdoasse 3 vezes, nós estávamos lascados, né? Mas isso acontece quando você pega uma situação e põe ela como se fosse, né, uma lei total. Uma passagem que Deus faz um castigo contra Damasco e perdoou 3 vezes a falta deles, e na 4ª ele agiu. Aí eles concluiu que o perdão de Deus é 3 vezes. Mas a gente sabe, se Deus perdoasse só 3 vezes, estava todo mundo lascado. Mas o fato é que Pedro foi generoso. Porque Pedro chegou 7. Provavelmente Pedro já sabia da generosidade do coração de Jesus e falou: Jesus com certeza vai falar que é mais que 3, né? Pode ter acontecido. O fato é que ele chegou 7. É um número da perfeição. 7 vezes é um bom número. Afinal de contas, o cara errar contra mim 7 vezes, poxa, se o cara chegar a ter 7, eu acho que... E eu perdoar ele 7 vezes... Realmente é ser generoso. E se a gente for olhar dentro da ótica humana, se a gente fosse basear o perdão dentro da justiça do homem, não é tão pouco assim. Uma pessoa vir errar contra você 7 vezes, eu sei de eu perdoar. 6, né? Porque é 7, perdoa 7. Só que Jesus, ele aprofunda um pouco mais. Ele fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o objetivo de Jesus não é que, então é 490 vezes. Não. Primeiro que quem vai ficar contando isso? O objetivo de Jesus é mostrar que o perdão não está condicionado
tanto. O perdão está condicionado a um fato, aonde ele vai mostrar isso através de uma figura, através de uma parábola, através de um exemplo. Então Jesus constrói um quadro para justificar a resposta dele. Jesus dá a resposta, não somente 7, mas 70 vezes 7. E se você ficar só com isso aí, você não vai entender por que Jesus respondeu isso. Mas ele faz um desenho, ele faz uma ilustração para que pudesse entender, Pedro pudesse entender, para que nós pudéssemos entender por que 70 vezes 7. Por que um número incontável? Por que um número que não... Ou seja, quem vai ficar pecando contra mim quase 500 vezes? É o fato que sempre devo perdoar. Até porque quem for contar 490 vezes não está perdoando direito. Não tem nem perdão. Tá doido que chega 490 para 491 vezes, ele não vai perdoar. Eu estava pensando nisso aí, porém eu estava pensando assim, o magoado é bem capaz de fazer isso. Vai ficar marcando no caderninho. E aí veio a necessidade de Jesus contar uma parábola, porque se Jesus não contasse essa parábola, realmente iam pegar uma coisa e começar a anotar até dar 490 vezes. Mas quem pega a parábola de Jesus e entende o que Jesus fala, ele simplesmente não faz mais contas. Eu acredito que tem muitos irmãos que não entendem isso aqui e tá aí com seu caderninho anotando muita coisa. Esperando chegar ao limite do perdão para o irmão. Esperando chegar a vez 491. Mas Jesus fala assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado. Então ele fala: o reino dos céus pode ser comparado, ou ele vai se assemelha a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhes deviam. Então o que Jesus está falando? O reino dos céus pode ser comparável a um senhor, ou um rei, algumas traduções mais tradicionais. Ele chamou os seus servos e decidiu: eu vou acertar a conta com eles. Quem que é esse senhor? Quem que é esse rei que um dia vai chamar os servos para acertar as contas? Você sabe? Jesus está dando um exemplo. Um dia o nosso Senhor vai chamar os seus servos para acertar as contas. Então o reino do céu pode ser comparado a isso. A um Senhor que chamou os servos para acertar as contas. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com seus servos que deviam. No decorrer do processo, trouxe diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, mais conhecido da gente como 10 talentos, né? 10 mil talentos, né? Que seria cerca de 60 mil denários. Por isso que na tradução da NVT põe 60 mil dinheiros. Então esse senhor chama esse servo que devia para ele 60 mil dinheiros. 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Então, uma vez que aquele servo não tinha como pagar, não havia nada que ele poderia oferecer, não tinha condição nenhuma de pagar aquela dívida.
O Senhor mandou então pegar a esposa, os filhos e pôr tudo debaixo de servidão, até que aquela dívida fosse paga. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. Então, aquele que foi perdoado devia 60 milhões de moedas. Amém? Ele tinha também um servo, que em algumas versões vai dizer conservo, que servia também juntamente com ele. Tinha também um servo que lhe devia apenas 100 moedas. Moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Então, agora se repete. Aquele mesmo servo que chega diante do Senhor e não tem com que pagar a dívida e suplica por perdão, agora ele tem um servo ou um conservo que servia junto com ele. O mais ideal é conservo nas versões mais tradicionais, que serve ao mesmo Senhor, que também era servo desse mesmo Senhor, só que contraiu uma dívida irrisória, perto da dívida que ele tinha. E suplica perdão para ele também. Só que exigiu que se pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o Senhor fosse lançado na prisão. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida havia sido perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida que você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Amém? Então, quando Jesus dá a resposta para Pedro, não digo apenas 7, mas 70 vezes 7, Jesus não quis simplesmente dar uma resposta. Ele precisou contar essa parábola para que Pedro então entendesse, para que nós então entendesse por que não era apenas 7. E ao contar essa parábola e colocar esse servo que devia uma dívida impagável, que foi perdoado e não teve condição de perdoar o outro, o que Jesus na verdade está nos dizendo é: você recebeu um perdão imenso de algo que você não pode pagar. E será que você não pode ter a mesma misericórdia que você recebeu, você ofereceu ao seu irmão? Por que essa passagem ela é tão intrigante, ela é tão importante? Porque você não entende tanto sobre perdão se você não entender a graça.
Somente quem entende a graça entende o perdão. Porque quem está sobre o entendimento da lei, da punição, da cobrança, alguém tem que merecer, ele jamais vai conseguir conceber a ideia de perdão. Muitas das vezes você conversa com uma pessoa ou outra e por não entender nada disso, ela fala assim, quem perdoa é Deus. Como se fosse um escape, mas a grande questão é, se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Essa que seria a questão. Mas o que eles querem dizer é, não, Deus ele é santo, ele é bom, por isso que ele perdoa. Mas é porque eles não entendem o tão perdoado que eles foram. É quando eu não entendo quão perdoado eu fui. Porque quando eu entendo quão perdoado eu fui, eu consigo olhar para o outro e perdoá-lo também. Quando fala que é só Deus é que perdoa, às vezes eu fico pensando que eu ouço algumas pessoas falarem assim, né? Ah, tem que pedir perdão é para Deus, não é para mim não. Será que também vai para o outro contexto assim, que deles achar que Deus tipo, vai cobrar? Né? E eles vai colocar desse lado, dessa forma? Junta as duas coisas. Uma que você tem que pedir é para Deus, é Ele que vai te perdoar, eu não. É uma forma de tirar a minha responsabilidade de te perdoar. Porque tem aquela que Deus vai pesar a mão, então se Ele te perdoar... E outra é, eu não quero te perdoar, a verdade é essa. Às vezes eu entendo assim. Vai para Deus para ver se Ele te perdoa, porque eu não quero te perdoar. E a questão do perdão é uma questão muito forte e muitos cristãos entram na hipocrisia com relação ao perdão, porque confunde muito, infelizmente as pessoas confundem muito, eu sempre volto a isso. As pessoas confundem muito amor com sentimento. Você está entendendo? Essa que é a questão. Por quê? Porque principalmente nós ocidentais, nós somos muito romantizados. Nós somos acreditamos muito no sentir, né? O que eu sinto. E o sentir é emoção. O sentir, eu posso estar sentindo hoje e não estar sentindo amanhã. O sentir, por isso que a fé, quando Paulo fala assim, não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque quando se fala de vista, não está só o que eu vejo, é aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto. O sentir também é um fato de que eu estou vendo, está palpável. E a fé vai além disso. Então, por que as pessoas têm dificuldade muitas vezes com o perdão em relação ao que é amor? Porque confundem amor com sentimento e perdoar com sentimento. Então, por isso que tem essa grande dificuldade. Quando eu entendo que o perdão é simplesmente não cobrar a dívida que o outro não pode pagar, não é mais nada do que isso que Jesus mostrou aqui. Pedro chega até Jesus e fala, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7? Aí Jesus fala, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E Jesus não para aí. Ele conta então essa parábola de um que devia uma dívida impagável, que no caso está representando nós, e o outro que devia uma dívida irrisória, para Jesus mostrar por que não é apenas 7.
Então, quando eu entendo que eu perdoo, primeiro porque eu fui perdoado, e que na parábola a única coisa que Jesus está falando é de dívida. Quando fala de perdão, ele está falando de dívida. Por quê? Porque quando alguém erra contra você e quando você fica com raiva e você não perdoa, você fala, ele tem que pagar. O sentimento da pessoa, ele tem que pagar. Não. Não é assim, não. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar por tudo que ele fez. Ou ela tem que pagar. Então eu não a perdoo. Então quando eu entendo que, e se eu tiver que pagar a Deus? E se eu não entender a graça? E se eu confiar na minha própria justiça, eu vou querer fazer o mesmo com meu irmão. Não, eu posso pagar a Deus. Eu sou bom. Eu sou perfeito. Quem não está na graça pensa isso. Quem está na graça já entendeu, não. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero, isso faço. Não, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque agora eu sei que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu não posso pagar essa dívida e eu fui perdoado, como posso eu cobrar do meu irmão? Primeiro ponto. Então, quando eu entendo que eu fui perdoado para perdoar, pega isso aí, eu fui perdoado para perdoar. Eu fui perdoado de uma dívida incomparável. Eu não tenho condição de ser um amigo diante de Deus perfeito, que não erra, que não falha. Eu não tenho condição de não errar. Eu tenho condição de amá-lo. Amar ele de todo o meu coração. Mas eu não posso não errar. A minha condição, por causa de Adão, de um corpo corruptível, ainda é uma condição que precisa de misericórdia. É uma condição a qual, se ele não tiver misericórdia de mim, eu pereço. É uma condição a qual eu necessito de um Salvador. E uma vez que eu estou nele, eu sou perdoado e regenerado. E a vida dele está em mim. Então, quando o outro chega até mim e eu olho com a lente de Cristo, eu olho para o perdão que eu recebi, eu perdoo. E quando eu entendo que perdão é não cobrar a dívida, não é sentimento. Jesus não falou, não, tem que sentir amor. Não, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Você não tem que sentir nada, você tem que fazer. Se o seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Ele não está pedindo para você sentir nada. Sentir vem de uma alma agitada, de marcas, de coisas que às vezes geraram ofensas. Mas apesar disso, eu olhar para o outro com misericórdia. E perdão também não é jamais concordar e abonar todo o erro que alguém cometeu. Quando Jesus vira na cruz e fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele não estava dizendo que eles não fizeram. Amém?
Então, o perdão está ligado, primeiro fato, eu reconheço que fui perdoado, por isso eu perdoo. E o fato que não está ligado a sentimento. Então, por termos um entendimento tão romantizado, então a gente acha que perdoar o outro é eu poder trazer ele para dentro de casa, para conviver comigo, fazer participar da minha vida. Não, se essa pessoa não é de confiança, você não vai fazer isso. Amém? E não é sobre isso. Então, essa pergunta de Pedro, que parecia tão generosa, a resposta de 7, e Jesus pega em conta esse quadro. E que só é possível de entender para quem entende a graça. Só é possível entender essa parábola e captar o que Jesus ensinou, se você entender a graça. Que é capaz de te mostrar que você foi perdoado e por isso eu perdoo. Eu não perdoo para ser perdoado. Nós não entramos nisso. É porque eu fui perdoado, eu perdoo. Aquele servo que recebeu a perdão da dívida impagável, ele não perdoou primeiro para depois ser perdoado. Ele primeiro foi perdoado. Só que quando chegou a vez dele, ele mostrou que ele não compreendeu nada do que o seu Senhor ofereceu para ele. Estão conseguindo compreender? E assim é quando nós não compreendemos o valor da graça. Quando nós não entendemos o quão perdoados nós fomos, a gente fica achando que estamos em dívida, em dívida, em dívida. Estamos tentando pagar uma dívida. E porque estamos tentando pagar essa dívida, aquele que chega contra nós e erra contra nós, a gente vai dar a eles o mesmo tipo de entendimento que nós temos. Eles vão ter que pagar a dívida. Eles vão ter que pagar a dívida. Eu não concordo, eu não aceito que essa pessoa errou e agora não aceito. Porque ela tem que pagar a dívida, porque eu também tenho que pagar. Você entende porque a graça é tão poderosa? E a graça diz, não, eu fui perdoado. E porque eu fui perdoado, eu também perdoo. Amém? É uma mensagem conhecida, mas muito importante, porque perdão a gente lida com ele todos os dias. Porque nós somos ofendidos sempre. A gente vai estar na fila do banco, você pode ser ofendido. Você está no local de trabalho, então ofensas acontecem o tempo todo. No local de trabalho, no trânsito, então. Então, o que faz a pessoa que alguém vai e fecha ela no trânsito? E ela diz, não, agora eu vou ter que ir lá, porque ele tem que pagar. Entende que a lição de perdão ela é muito mais ampla? Ela tem que pagar, então por isso que eu vou lá, eu vou buzinar, eu vou fazer alguma coisa. E as pessoas não entendem quando Jesus fala assim,
Se alguém lhe bater na face, oferece a outra. Aí faz as piadinhas, né? Porque eles só conseguem entender o literal e simplesmente não enxerga a mensagem por trás. Fica ali, tá, então se eu vou te dar um soco na sua cara, você tem que aceitar ou dar um outro. Não. É o cara que te fechou no trânsito. Em vez de você meter a buzina nele, em vez de você ir atrás para revidar, você deixa ele embora. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas ser pacificador nesse mundo aqui é bobo, né? E é interessante quando muitos cristãos aí falam, eu sou crente, mas não sou bobo, não. Eu concordo, se o ser bobo é realmente ser bobo no sentido de não fazer o que tem que ser feito de forma justa. Mas se o não ser bobo é agir como o mundo age, desculpa, você está sendo bobo. Porque nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. E ser sal da terra e ser a luz desse mundo não é, é porque fulano veste tal roupa e eu não visto, simplesmente. Porque fulano frequenta tal lugar e eu não frequento, simplesmente. Não, aonde estão se matando, se destruindo, eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou andando a 2ª milha e eu estou dando a outra face. Então, a vida de perdão, ela é muito mais além. Perdoar é não cobrar a dívida. Simplesmente isso. Não é sentir. Se você estiver esperando sentir vontade de perdoar alguém, você não vai perdoar. Que não tem a ver com sentir. Tem a ver com uma atitude. Se seu inimigo tiver sede, dá de beber. Se seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Aleluias. Está dando para compreender a mensagem para hoje? Na simplicidade do dia a dia. O que é ser cristão, o que é viver essa simplicidade. E não pelos nossos méritos. Porque quando a gente tenta fazer isso tudo debaixo de uma obrigação, tudo fica mais difícil. Mas quando isso se torna uma essência de uma vivência com Deus, na simplicidade, de querer parecer com Ele porque você o ama, ou entender que eu perdoo porque eu fui perdoado, é tão diferente você entender que você perdoa porque você foi perdoado, do que você entender que eu preciso perdoar para ser perdoado. Tem irmão assim, né? Tem que perdoar, né? Porque senão Deus não me perdoa. Tão diferente. Você consegue compreender a diferença? De quem diz, não, eu perdoo porque eu fui perdoado. De que alguém diz, vou perdoar, né? Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Vocês dizem que um lado é pesado, o outro lado não tem como ter peso, porque você vai olhar e falar assim, gente, eu fui tão perdoado. Eu tenho só que oferecer. Isso é o de graça recebeste, de graça dai também, tá? De graça recebei, de graça dai. Amém? Então essa é a nossa mensagem para hoje, nossa reflexão para hoje sobre perdão. Eu ia continuar dando ensinos de cartas, mas eu fui direcionado a essa passagem essa semana.
E eu acredito que o Espírito Santo falou algo ao nosso coração. Amém. Com certeza. Amém, amados? Então vamos estar ceando, então.